nós acabamos atuando com governança corporativa. Quando nós conduzimos os processos seletivos, então fazemos processos de recrutamento e seleção de altos executivos, inclusive de conselheiros, atuamos também em programas de transição de carreira, e não é incomum nós assessorarmos executivos que querem migrar e querem iniciar a sua atuação em conselhos. Fazemos também programas de sucessão familiar, trabalhamos muito com empresas familiares que estão montando seus conselhos e temos o Soul Board Experience, né, que nós chamamos carinhosamente aqui de SBX, que é uma experiência imersiva e prática no mundo real da governança. Então, nós estamos aqui hoje com os nossos 3 instrutores do SBX, que são conselheiros muito experientes, muito consagrados já nesse universo, estão em vários conselhos. Então, muito obrigada pela presença, o Márcio Roldão, o Juarez, o Gustavo. E eu gostaria de abrir, né, a nossa conversa com eles, pedindo, então, para vocês se apresentarem. E quando vocês se apresentarem um pouco da experiência de vocês, já falarem, né, um pouco como é que foi migrar da carreira de executivo, que vocês também já tinham bem consolidadas, como é que foi migrar da carreira de executivos para o mundo dos conselhos? Quem quer começar? Roldão, né? Tem que ser. Tá ótimo. Boa tarde a todos. Muito obrigado pela presença. Um prazer recebê-los todos aqui. Falar um pouquinho muito rapidamente da minha pessoa. Eu tenho uma formação em engenharia mecânica de produção e uma carreira voltada para a área de consultoria em gestão empresarial. Aos 39 anos, eu comecei a observar o movimento de governança do país. Isso foi em 2005 e fui buscar conhecimentos relacionados ao tema. Acho que, em função dessa busca, 4 anos depois, eu pude adentrar o meu primeiro conselho, onde também, por uma questão de, diria, sorte, momento certo, local certo, pude já entrar num primeiro conselho numa grande empresa e permaneci lá por 10 anos, onde acabei cursando, entre aspas, uma grande universidade prática de governança de conselhos. Isso me possibilitou fazer uma transição da minha, então, carreira de consultoria na área de gestão empresarial para esta função, essa experiência de conselheiro, né? Então, lá em 2009, então, estou completando 16 anos, já passei por mais de 15 conselhos diferentes, um tempo médio aproximado de 3 a 4 anos nesses conselhos. E falando aí muito rapidamente dessa questão da transição, um dos aspectos que a gente queria apresentar a vocês é a dificuldade inicial que a gente tem em nos desvincularmos do mindset, nos desvincularmos do comportamento que nos foi tão desenvolvidos ao longo da carreira executiva. Quando a gente chega na posição de conselheiro, a gente precisa aproveitar essa experiência anterior, sim, mas adquirir novos conhecimentos, adquirir novas competências e, principalmente, adquirir uma visão um pouco diferente em relação à que a gente tinha anteriormente. Obrigado, vou passar aí aos colegas. Boa noite, pessoal. Sou o Juarez Leão. Prazer estar aqui com vocês, inaugurando aí a nossa pré-turma 10 aí do nosso SBX. Minha área de formação, eu sou administrador, especialista em marketing, franchise, varejo e governança. Eu atuo há cerca de, entregar um pouquinho já a idade aqui, mas há mais de 20 anos aí com conselhos, onde eu tive a oportunidade nas empresas por onde eu passei como executivo, de ingressar nos conselhos dessas empresas como um membro interno, onde eu fui pegando um pouco da prática aí, de como é ser conselheiro. Na sequência, exatamente até por ter gostado muito dessa coisa aí dos conselhos e da governança, eu acabei me especializando, fazendo vários cursos
e ao ponto que eu cheguei no meu momento de transição, onde, para mim, já foi a virada de chave, onde eu deixei de ser executivo por mais de 30 anos e acabei ingressando no mundo aí dos conselhos de administração. A exemplo do Roldão, eu já passei aí por mais de 15 conselhos ao longo aí da minha trajetória enquanto conselheiro de administração. E o que a gente tenta fazer aqui com o nosso SBX é passar para vocês o que nós gostaríamos que alguém tivesse passado para nós no momento onde a gente fez essa trajetória aí de executivos aí para conselheiros. A gente teve que literalmente ali correr atrás, abusar das amizades e pagar um chopp para um aqui, um uísque para o outro, para que eles contassem um pouco para a gente, os conselheiros mais experientes, como é que era isso de entrada no seu primeiro conselho, porque uma coisa é ser conselheiro interno, quando você é executivo e participa do conselho da empresa, e outra coisa é quando você é um conselheiro externo, né? Que você está adentrando ali numa empresa onde você não é conhecido, onde você não conhece também os detalhes da empresa. Então é um mundo totalmente novo e que precisa do seu primeiro start aí para você ingressar nesse mundo, né? Então, nós aqui no SBX procuramos passar ao longo aí dos módulos essa nossa vivência, e a gente costuma dizer aqui que o SBX tem uma característica muito relevante, ao meu modo de ver, que a gente coloca a vida como ela é. A gente coloca o que nós enfrentamos no nosso dia a dia de participação em conselhos de administração, de empresas familiares, de empresas de capital fechado, de empresas de capital aberto. Então, é uma troca aí de experiências ao longo aí da jornada aqui no SBX, que a gente tenta prepará-los para que vocês possam fazer essa transição da melhor forma possível. Eu fiz minha transição um pouco cedo até, no passado era cedo, hoje nem tanto, a gente tem conselheiros super jovens, mas eu fiz essa transição aos 44 anos. E realmente é uma coisa bem assim, que nos exige muita coragem e muita determinação de se desligar de uma carreira executiva vitoriosa e ingressar nesse mundo aí dos conselhos. Então, o que a gente sugere é que isso seja feito de uma forma gradativa, né? Vocês não têm necessidade de fazer uma ruptura disso imediata, isso pode ser feito uma evolução e não uma revolução na carreira. E exatamente nesse aspecto que a gente aqui tenta dividir aí a nossa experiência com os participantes do SBX para que vocês possam fazer essa transição da melhor maneira possível, ou não, ou também ao fazer, ter contato aprofundando aqui a realidade, pode chegar à conclusão que não é isso que vocês querem. Então, o SBX é uma experiência, é uma oportunidade para que vocês conheçam um pouco mais do mundo da governança e dos conselhos, e caso optem em dar continuidade aí nessa carreira, que vocês façam essa transição da melhor forma possível. Acho que é isso aí, vou passar também para o Legal. nosso próximo conselheiro aqui e mentor e professor aqui do nosso SBX. Legal, obrigado. Bom, boa noite a todos. Legal ver que 6h40 temos essa quantidade aqui de pessoas interessadas. Obrigado pela dedicação. Bom, passei aí 24 anos em Big Four, né? Fui sócio aí de uma das Big Four durante 9 anos. Fiz uma transição aí para a vice-presidência de uma empresa de e-commerce, né? E essa de e-commerce é uma grande referência aqui no Brasil, o que aumentou muito a minha visão de mundo digital, que é hoje um dos temas muito forte, né, dentro do conselho, né? E depois de 3 anos e alguns meses, fiz a transição também para conselho e, como foi dito aqui, não pude ter uma mentoria, né? A gente acaba fazendo essa transição muito no que nós vivenciamos nos últimos 30 anos, 30 e alguns anos como executivos, né? Muito detalhe, batendo a cara na porta em várias entrevistas, o estilo de entrevista é diferente, a forma que aborda, né, um desafio numa entrevista, ela é diferente também. Então, esse passo de transição foi muito importante. Hoje eu estou
em 2 conselhos fiscais, né, em companhias abertas, estou em comitês de auditoria, estou em conselhos consultivos, né, desde banco, oil and gas, agronegócio, tecnologia. E foi uma transição muito do que o Juarez aqui, o Márcio trouxeram, investindo em qualificação, mas investindo em qualificação muito vai com a onda, né? Muito tá todo mundo fazendo, eu vou fazer também. Expandiu o network, né? Então essa que foi a minha saída, né? Buscar ali uma rede de contato sólida, o famoso amigo indica, ele acaba indicando, porque chega uma hora que ele está tão atarefado que nem ele consegue dizer mais sim, e ali ele vai tendo ali a perspectiva de quem são as pessoas que ele reconhece como pares ali. Ter um pouco o desenvolvimento de novas habilidades, né? Então eu tive que me desenvolver novas habilidades ali, bastante relacionada à comunicação, pensamento crítico, né? Tomada de decisão, saindo um pouco ali do mão na massa, né? Indo para um olhar mais de futuro, mais ali de 5 anos, estratégico. Então veja que tem uma troca ali de mindset, que quando você senta, você percebe que você tem que dar uns 3 passos atrás, né? Acho que a minha primeira transição foi numa reunião em que eu falei assim, eu consigo fazer isso, né? E eu via que o gestor não estava, ou o C-level não estava conseguindo fazer. Eu falei assim, se eu tivesse no lugar dele, eu conseguia fazer isso, mas eu não podia fazer isso, né? É ele que tem que fazer. E aí, qual que é o estilo, né? Até onde a gente pode ir, até para não confundir que você faz parte da gestão. Então, essa mentoria, de fato, foi no dia a dia, né? Aprendendo em cada ali reunião, que eu acho que vai ser muito importante vocês terem o que eu não tive. E aí, por isso que a Soul Consulting aqui pensou, né, nesse programa que eu achei fabuloso e estou aqui com vocês. Eu acho interessante trazer um tema que é quando nós conduzimos os processos seletivos aqui para os conselhos, as grandes empresas, as empresas de capital aberto, elas já querem conselheiros muito renomados ou conselheiros que já têm aí um histórico, né, de realizações, seja porque já participaram de um IPO anteriormente, ou porque estão em outros grandes conselhos, mas as empresas familiares, elas e as que estão começando os seus conselhos, elas não necessariamente são assim. Elas estão mais abertas a conselheiros que estão ingressando naquele universo naquele momento, né? Porque eu acho que uma coisa que me perguntam muito é como é que eu dou o primeiro passo? Então, tá bom. Eu já fiz aqui alguns cursos, ou já fiz uma formação, que eu acho que é um tema que a gente também tem que tocar, mas como é que eu entro no primeiro conselho? Se eu ainda não tenho experiência, como é que eu vou fazer parte disso? Então, acho que valeria a pena ouvi-los também com relação a isso, né? O que que vocês dariam que vocês aconselham e dão de dica para quem quer entrar no primeiro conselho? Vamos lá. Primeiro, rapidinho, alguns fatos, né? Você citou empresas abertas, né, e conselhos. É importante dizer que o maior mercado hoje para conselheiros é o mercado das empresas fechadas, empresas familiares e as startups, né? O segundo fato é que todos nós citamos que a busca por uma oportunidade de conselho é bastante diferente do que a busca por uma posição de executivo. Isso nos traz um pensamento de que é necessário nós termos o que nós cunhamos dos 3 Ps, né? Ou seja, rapidamente, nós temos que entender que é importante que todos os executivos que queiram fazer e iniciar essa jornada estejam preparados. E essa é exatamente a primeira etapa, a etapa da preparação. Essa etapa da preparação é a etapa de se expandir os conhecimentos que ele tem ou que ele obteve até hoje. De uma visão que eu chamo de uma visão vertical, especializada, para uma visão mais horizontal, sistêmica. E o segundo P vai bem ao encontro da sua pergunta, que é como é que eu me posiciono no mercado para que eu possa ter estas oportunidades de participar. E aí é toda uma etapa relacionada
o meu posicionamento profissional, ao network, ao novo network que eu preciso construir, a um storytelling que eu preciso começar a contar, tendo como base a minha experiência anterior, mas já também levando em consideração toda a preparação que eu estou tendo, e a definição de um novo caminho que represente uma mudança de foco do meu ponto de vista, né? E, finalmente, o que a gente chama da prática. É preciso que nós tenhamos um entendimento de que, muito provavelmente, neste novo mercado de conselho nessas empresas familiares, nós vamos ser chamados para ajudar a aumentar o nível de maturidade da governança dessas empresas. E aí é necessário que a gente saiba iniciar esse processo. Eu chamo isso da jornada do conselho ou da governança de A a Z. Do mesmo jeito que a gente tem a jornada do executivo para o conselho, depois este conselheiro precisa saber e entender como construir a jornada da governança dentro da empresa, né? Eu acho que assim ele pode conseguir ter sucesso. E perceba, só para concluir, que a formação é apenas uma parte da primeira etapa da preparação, né? Existem muitos outros aspectos e é isso que a gente busca discutir, trazer, assim como o Juarez falou, dentro de um contexto de mundo real, né? Bastante diferente daquele que se propaga só naquele ponto de vista dos grandes meios de circulação, dos grandes institutos, das grandes empresas de formação de conselheiros, etc. Implementando um pouquinho o que o Rodão colocou, de fato, hoje o mercado de busca de conselheiros capacitados, especialistas, está em franco crescimento. A gente que está atuando em conselhos há muitos anos, a gente observa que nos últimos a procura aumentou e aumentou bastante. Por quê? As empresas sentiram que para ter uma longevidade maior, para conseguir ter uma ampliação da sua gestão, em termos de profissionalização de gestão, elas precisam de ter esse tipo de assessoramento. Então, diferente de uma consultoria que entra e faz um projeto e vai embora, o conselho de administração está ali permanente e à disposição, muitas vezes, não só do presidente do conselho e dos demais conselheiros internos e externos, mas às vezes também a gente se coloca muito à disposição até de mentorar alguns executivos C-level da companhia. E no Brasil, como eu mesmo já comentei, né, quando a gente vai para os grotões aí do Brasil, as empresas têm demandas muito distintas de um conselho para o outro. A gente atua tanto em empresas familiares como em empresas que também já fizeram esse trabalho de profissionalização, trazendo executivos de mercado para a gestão, e a demanda é bem distinta de empresa para empresa. Então, depois aí da preparação, da capacitação, conforme o Rodão falou, eu acho que vocês que têm interesse de fazer essa jornada precisam também criar uma proximidade com essas empresas e com esses que eventualmente poderão requisitar o trabalho de vocês, né? Eu dou sempre o exemplo, quando você pretende entrar no mundo aí do varejo, você procura frequentar eventos de varejo, você procura falar com pessoas que estão no varejo, quando você está no franchise da mesma forma, e na governança não é diferente. Se você deseja participar, participar de governança através desse trabalho de conselheiro de administração, você tem que começar a vivenciar esse mundo aí da governança, se relacionar com pessoas que já estão atuando nesse mundo há muito tempo, para até encurtar o trabalho. O Gustavo comentou, e é verdade, nós gostaríamos muito lá atrás de ter tido alguém para nos dar essa orientação, e a gente não teve. E o mais difícil, sendo bem honesto com vocês, é o primeiro conselho, né? É você conseguir adentrar numa primeira empresa, conforme a Renata falou, muitas empresas com pré-requisitos de experiência prévia, outros não. A gente até no próprio SBX, a gente fala que se o primeiro conselho que você tiver a oportunidade for até pro bônus, né, sem nenhum ganho, vale a pena. Por que que vale a pena? Para que você possa adquirir experiência prática de participação numa reunião de conselho e ter sensibilidade, inclusive, maior do que você ainda precisa se preparar
para melhor poder ter ali uma atuação durante as reuniões de conselho. Aqui a gente não faz falsas promessas de que vocês, no término aí do SBX, sairão daqui com inúmeros conselhos, mas posso assegurar para vocês que vocês vão receber ao longo aí do SBX muitas dicas de como fazer isso e como ampliar gradativamente o número de conselhos que vocês participem. Atualmente eu participo de 6 conselhos de administração. Depois do primeiro, tem muito uma indicação de um empresário até para o outro empresário, você também começa a se tornar conhecido no mercado. E outra coisa, eu participo de 3 associações, eu participo do SBVC, que é a Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo, participo também da ABF, Associação Brasileira de Franchise, e participo da DVB Santa Catarina. Então, participar também de associações é uma maneira de criar um nível também de exposição, é uma troca muito interessante, até de conhecimento, e te propicia uma maior proximidade com empresas que eventualmente podem requisitar seu trabalho. Então, já estou dando aí para vocês algumas dicas de como conseguir o primeiro conselho. Legal, é isso mesmo, ô Juarez. E quando a gente fala sobre capacitação, né, uma capacitação tanto de soft skills, hard skills, né, de ambos os lados. Quando a gente olha sobre capacitação, tem vários cursos aí no mercado que são muito bons, mas como eu disse lá no início, é curso para todo mundo, onde cabe todo mundo. Quando a gente olha um pouco sobre o propósito do próprio SBX, ele é uma mentoria aonde quem eu sou, o que que eu sei, o que que eu aprendi e o que que você quer fazer. Ah, Gustavo, eu quero ser conselho de consultivo familiar. Tem um direcionamento específico para isso. Veja que quando eu vejo a minha experiência e para onde eu quero ir, eu tenho que desenvolver algumas habilidades, né? Então, por exemplo, aprimorar a comunicação e influência. Às vezes, de toda a minha jornada de executivo, talvez eu não fui um bom comunicador, às vezes eu não exercitei a minha influência, às vezes eu preciso de um curso de técnicas de influência, né? Vai ser muito necessário isso para conselho. Sobre liderança estratégica, né? Então, às vezes eu preciso de um curso de liderança estratégica, um direcionamento, uma mentoria sobre isso, né? Também uma compreensão do papel do conselheiro, muito mais sobre responsabilidades e dinâmicas, né? Eu até usei o exercício anterior aqui da minha fala de que às vezes eu queria pôr a mão na mão daquele gestor e falar, eu sei fazer, vamos junto, não posso, né? Então, qual que é o meu papel ali? Onde estão ali os meus limites? Se eu vou para uma empresa familiar, talvez eu precise de uma mentoria de conflitos familiares. Só quem está numa empresa familiar entende, né, a questão da governança familiar e a governança da empresa, mas às vezes as agendas se misturam, às vezes não, se misturam sim, e é o nosso papel se envolver nos temas de família ou se limitar aos temas de empresa, né? Planejamento sucessório, muitas vezes isso não vem para a pauta durante as nossas reuniões, mas eles precisam ser comentadas e provocadas, mesmo que mexa um pouco no momento emocional daquela família, porque aquilo vai afetar o negócio. Então veja que quando a gente fala de mentoria, são temas densos, emocionais, mas que afetam a longevidade aqui da nossa empresa, né? E ali também um pouco do estilo da mudança do foco operacional para o foco estratégico. Então, quando a gente fala com a Renata, quando a gente fala com a Lúcia, como que eu lido com essa situação? Juarez, como você lidou com aquela situação? Márcio, como você lidou com aquela situação? Né? Então, a mentoria tem esse papel de fazer uma jornada personificada para cada um que entra nessa mentoria, para lá do outro lado saber se posicionar. E é até interessante, Gustavo, porque acho que a gente pode pegar aqui a mensagem do Marcelo, né, a pergunta dele, que é um pouco sobre formação. Quando o Márcio fala de preparação, as pessoas perguntam, né, com muita frequência, que curso que eu devo fazer, que formação que eu devo fazer, o que que é bom. E eu acho que vale a pena vocês contarem um pouco da visão de vocês sobre as diversas formações que o mercado oferece.
Renata, existe uma falsa interpretação no mercado de que se tornar conselheiro é fazer um curso de formação de conselheiros. Esse é o primeiro ponto. Aqui no SBX, a gente primeiro mostra qual que é o universo da governança. Depois disso, a gente mostra que este mercado, entre aspas, de conselheiros, ele é muito maior para as empresas familiares, como eu disse, e para as startups. Depois a gente demonstra claramente, como todos nós aqui, e os colegas estão dizendo aqui, que existe um mindset diferente, ou pelo menos aprimorado, do executivo para uma posição de conselho. E aí a gente adentra o que nós chamamos dos 3 Ps que eu comentei. E nessa etapa de preparação, não é só um curso de formação de conselheiros. Se o Gustavo falou ali em comunicação, se ele falou em sucessão, se ele falou em família, se o Juarez falou em um novo network, em posicionamento de mercado, em abraçar outras oportunidades, nós precisamos mapear onde você está, desculpa, descobrir quais são as habilidades e as competências necessárias, descobrir qual é o gap existente e, a partir daí, poder ajudá-los a construir um plano de desenvolvimento individual. Esse plano de desenvolvimento individual vai fazer com que vocês se capacitem de uma maneira ampla, sistêmica, para se tornarem verdadeiros conselheiros. E nesta capacitação, tem também, depois disso, a parte de como vocês se posicionam, novamente dizendo, e como é que vocês iniciam o processo de construção desta governança dentro da empresa. Então, a gente busca aqui dar um olhar mais amplo nessa questão. Então, a pergunta básica é: por que vir fazer o SBX e não um outro local, um outro curso? Simplesmente pelo fato de que, se você quer começar, venha estar com a gente, porque nós ajudamos você a planejar esse caminho. E depois, inclusive, nós 3 aqui estivemos na maior parte de todos os cursos de formação que existem em termos de Brasil e até internacionais. Nós certamente saberemos indicar a vocês aqueles que são melhor de acordo com o seu perfil. E não só o curso de formação, mas outros cursos e outros treinamentos absolutamente necessários. Para terminar, o conselheiro mais buscado no mercado pelas pesquisas nos dias de hoje é aquele que possui alto nível de conhecimento em finanças. Isso não quer dizer que só os CFOs vão conseguir se tornar conselheiros. Isso quer dizer que finanças precisa ser algo a ser estudado, conhecido, e bem interpretado por todos aqueles que querem fazer essa jornada. Se você não tem, aí nós vamos saber indicar os melhores lugares onde você tem que começar. E esse é só um exemplo para dizer que nem sempre fazer um curso de formação de conselheiros, como o mercado apresenta, é a melhor alternativa. Principalmente para quem está começando, né? Exatamente. Tá Eu queria certo. só complementar, Renata, dentro do que o Rodão colocou, essa questão das capacitações, né, que um conselheiro tem que ter para atuar adequadamente, e cada um tem seus gaps, e durante a jornada do SBX a gente consegue identificar quais são esses gaps e a gente tenta orientar para que o futuro conselheiro aí busque complementação ali no seu conhecimento. Só que eu acho importante falar, o Rodão tocou num ponto que é a questão de finanças, né? Existem alguns assuntos, alguns conhecimentos que, independente do seu perfil de conselheiro, você tem que dominar. Então, por exemplo, eu sou um conselheiro muito voltado para mercado, para marketing, para branding, para produto. Essa é a minha expertise, canais de distribuição. Com isso, eu atuo em indústrias, atuo também em redes de varejo. Só que, quando eles olham para o Juarez e vão entrevistar o Juarez, eles estão buscando um conselheiro com esse tipo de background, até pela passagem executiva que teve ao longo aí da sua carreira executiva. Porém, eu não posso deixar de saber examinar um balanço, porém, eu não posso deixar de conhecer, de
de operações financeiras estruturadas, eu não posso deixar de conhecer um pouco de logística. E por que não dizer, eu não posso não ter conhecimento profundo, hoje em dia, em tecnologia, que da mesma forma como finanças tem sido uma grande exigência, eu enxergo também duas outras grandes áreas que têm sido muito buscado no mercado de conselheiros, que é conselheiro com experiência em tecnologia e com experiência em gente e gestão. Porque sem gente ninguém faz nada. Então, assim, é base para qualquer crescimento empresarial ter uma excelente equipe ali de gestão. Então, esses conhecimentos todos, cada um de nós tem um perfil mais voltado para uma determinada área, e uma dica que a gente sempre dá, inclusive para quem está estruturando um conselho de administração, que seja o mais heterogêneo possível. Por que disso? Porque cada um de nós, com esse skill que possui, com o background que possui, olha para uma questão com lentes diferentes. Então, é a mesma questão. Eu muitas vezes já entrei numa reunião de conselho após examinar um projeto e está totalmente decidido a votar a favor da implementação daquele projeto. A gente começa a discutir o projeto ali na reunião de conselho, depois da apresentação do líder do projeto, e aí, de repente, um conselheiro com viés mais financeiro começa a fazer o famoso teste de estresse no projeto e começa a fazer um monte de perguntas que eu não tinha me atentado. Depois de escutar aquilo tudo, eu com certeza estou aberto a fazer uma revisão da minha visão em relação àquele projeto e acabo até muitas vezes votando diferente do que eu entrei naquela reunião pensando da forma como eu votaria. Então, você vê como é que é importante. E na figura do presidente do conselho, então, ele ter ali sentado no grupo de conselheiros, um cara mais de mercado, um cara mais de finanças, um cara mais de produção, um cara mais de mercado externo, outro mais de logística, outro mais de gente e gestão. A hora que você soma isso tudo, toda essa massa de conhecimento acumulado, a capacidade que a empresa passa a ter de avaliar uma tomada de decisão e ter a tomada de decisão assertiva é cada vez maior. Então, vocês têm que fazer uma reflexão em relação ao que vocês, como você se vê nesse mundo do conselho, com que tipo de viés, e complementar com essas necessidades que são cross, conforme o Roldão colocou o exemplo das finanças e outros que eu acabei colocando aqui na minha fala. E acho que é importante falar um pouco sobre o perfil do conselheiro hoje, né? O Adriano Vivancos fez uma pergunta aqui, a gente já vem responder, que eu acho que é sobre o SBX, importante. O Roldão colocou aqui, tá ótimo, obrigada, Roldão. Eu até há alguns anos, eu via que conselheiros, principalmente nos nossos processos seletivos, nós vimos qual era o perfil buscado, o perfil de conselheiros, eram os ECEOs. Então, os ECEOs eram os contratados para sentarem nas cadeiras de conselho. Isso mudou muito nos últimos anos. Lógico que quem atuou como CEO tem muita oportunidade, sem dúvida, tem uma visão holística, tem um conhecimento do negócio como um todo, mas hoje existem os conselheiros mais especialistas, como o Juarez mencionou, alguém que atuou em gente gestão durante grande parte da carreira, inovação, tecnologia, marketing. Existem também os comitês, né, que são formados por pessoas que atuaram em áreas mais especialistas. Mas não é incomum, é muito comum, inclusive, nos conselhos que já estão numa fase mais adiantada, ou seja, não tem apenas um membro, estão trazendo um segundo membro, começarem a fazer essa mescla. Então, nós vemos conselheiros cuja bagagem foi toda em gente gestão. Bom, mas qual que é a profundidade desse profissional nos temas de finanças? Ele precisa ter também, mesmo que não seja a mesma profundidade que um CFO, logicamente. Mas para sentar numa cadeira de conselho, ter essa atuação ou ter esse conhecimento mais completo é fundamental. E isso o profissional vai formando depois que ele termina, ou enquanto ele está ainda na carreira executiva, mas se ele tem esse plano. E daí eu acho que vem muito da preparação que o Roldão mencionou. Então, não é só curso, mas é também esse conhecimento que vai compondo essa atuação. E eu não sei se você gostaria, Roldão, de falar um pouco sobre isso, de responder isso aqui para o Adriano, só para ele ter uma visão mais clara de quanto é dedicado a aulas e conteúdo e quanto é mentoria. Claro, rapidinho. Nós temos 4 módulos
primeiro módulo, como eu disse, a gente se dedica a mostrar o que é o mundo da governança, e o perfil dos conselheiros que está adentrando nesse mundo da governança e as diferenças do mindset do executivo para o conselheiro. No módulo 2, o Juarez nos traz uma visão mais, como ele disse, a vida como ela é, o mundo real, do que é um conselho, do que são os seus comitês e principalmente do tema estratégia. No módulo 3, o Gustavo nos traz toda a experiência dele e conhecimento voltado para alguns temas que hoje já eram importantes, já eram fundamentais e que hoje têm tomado maior forma ainda, que é toda a questão de riscos, compliance, cibersegurança, tecnologia, inovação, auditoria externa, controles. E, finalmente, no último módulo, eu volto com vocês para a gente falar um pouquinho das questões de posicionamento e da prática, como é que eu inicio essa jornada. Tudo isso são 4 módulos de 4 horas, desenvolvidos ao longo das semanas, intermeados por 2 mentorias individuais, onde na primeira mentoria a gente ajuda vocês a desenvolver esse plano de capacitação, de desenvolvimento individual, e na segunda mentoria todos nós, inclusive a própria Renata, a Lúcia, que está aqui com a gente também, a gente orienta como fazer, colocar isso tudo na prática e sair fazendo a busca dessa posição junto com todo esse processo de preparação e posicionamento. Perfeito. Acho que seria interessante também vocês falarem um pouco do perfil, né, dos conselheiros. O que que vocês acham que é mais importante, ou algumas características que são importantes hoje nos conselhos? Vocês têm colegas conselheiros, né? Vocês acabam indicando também conselheiros. A gente vê que nós somos responsáveis por uma parcela dos processos, uma parcela até pequena, perto do que existe de processos seletivos, que muitos conselheiros vêm por indicação de vocês. O que que vocês consideram importante? Vou deixar o Rodão e o Juarez descansar um pouquinho aqui. Vou começar. É, eu separaria em 3 grandes blocos, né? Primeiro, claro, habilidades e competências, né? Lembrando que um conselheiro ele não tem um assento eterno, né? Geralmente ele é chamado por uma missão específica. Eu quero fazer uma transformação digital, eu quero expandir a minha empresa de forma internacional, eu quero profissionalizar a minha empresa, né? Então, é uma combinação de habilidade técnica, interpessoal e ética, né? Então, experiência no negócio é importante, vai ajudar muito, mas às vezes muito mais a área específica que está faltando para agregar valor, né? Então, quando a gente fala, o que que você já fez ao longo da sua vida? Gustavo, eu sou muito bom de estratégia. Que bom, mas no conselho também fala de riscos, fala de compliance. Então, tem que somar um pouco toda essa grande bagagem com algumas pitadas ali de gestão de riscos, compliance e visão de auditoria, né? Também a capacidade de compreender a cultura e os processos de uma empresa familiar, porque ali vai ter um choque em alguns momentos, né? Você tomar uma decisão racional e ainda respeitar o valor da família. Então, muitas vezes, essa razão confronta com os valores. E como que é essa linguagem, né, e esse tato de ter uma combinação, saber o time certo, saber que isso requer muito mais discussões fora do âmbito do conselho, que depois alguém vai trazer para o âmbito do conselho esses temas para serem ali debatidos. Então, isso seriam habilidades. Quando eu falo ali de mindset, atuar sempre de forma preventiva, com probabilidade de riscos. Então, quando também um conselheiro ele é chamado para uma mesa, ele é ouvido, né? Afinal de contas, uma família trouxe alguém fora para que você mais fale do que só ouça, né? Então, de uma forma preventiva, sempre aconselhar quais são as probabilidades de riscos e oportunidades. Olha, isso aqui pode dar errado, mas se der errado, temos alguns planos A, B, C, né? Então, sempre ser um estrategista ali de opções, rotas para a esquerda, para a direita, mas sempre ter uma solução. E eu acho que um outro tema um skill que é muito importante também, é a questão das responsabilidades, né? Então,
você vai ter que apoiar o desenvolvimento profissional dos membros da família, né? Então, inclusive fora da empresa. Em algum momento alguém vai te ligar. Então, como nós estamos preparados para entender o momento daquela pessoa da família em que ele tem uma jornada, em que ele quer voltar para a empresa talvez daqui 5 anos para ter um assento de CEO, mas de forma respeitada, aceita. E como é que a gente se posiciona nesse meio, né? Entre o desejo e entre a necessidade da empresa. Então, essa técnica de arbitragem ou essa técnica de negociação é um skill muito importante nesse ambiente. O que eu vejo é que a mentoria traz alguns insights, né? Inclusive do que não fazer. Perfeito, Gustavo. Eu vou fazer uma pequena adicionar um pequeno ponto ao que você colocou que está perfeito, que é uma característica que, na minha visão, também é cross, independente do perfil que o conselheiro tenha, que é o seguinte: experiência prática. Não adianta querer ser conselheiro só com conceito. Tem que ter vivenciado o dia a dia de gestão das empresas. É em cima dessa experiência vivida que a gente tem essa credibilidade que o Gustavo falou, de chegar nas empresas e ser ouvido. Eu já tive a oportunidade de participar de vários conselhos que entusiasmaram com alguns conselheiros bons de entrevista, e quando esses conselheiros fizeram a primeira, a segunda reunião, não passou da terceira. Por quê? Porque não tem vivência. O cara chega ali, ele trava. Ele é colocado, primeiro, junto com pessoas muito experientes, que vão debater, que vão questionar. E se ele não tiver, igual a gente brinca, né, tem que ter café no bule. Se ele já não tiver vivenciado muitas daquelas situações para poder ter um posicionamento e um posicionamento que convença, não é aquela coisa só, não, porque segundo o autor fulano de tal, isso funciona assim. Peraí, meu amigo, isso aqui não é aula de MBA, nem de mestrado, nem de doutorado, isso aqui é reunião de conselho. O que você já fez nesse sentido que te dá condição de opinar aqui em cima de experiências práticas? Então, assim, tem um momento certo para fazer essa transição. Não adianta. Às vezes a gente tem até alguns colegas que nos procuram, até mesmo para o SBX, e pela transparência que a gente tem e objetividade, a gente sempre fala: você tem já vivência de gestão na empresa? Se não tem, invista um pouco mais na sua carreira de executivo e deixe para fazer a transição para essa jornada de conselheiro um pouco adiante. Eu acho que tem um tema que é um tema do perfil pessoal também, que é muito importante, né? Porque eu me lembro sempre de um conselheiro que nós contratamos aqui para uma empresa, inclusive uma empresa grande já. Esse conselheiro foi muito respeitado na sua entrada. Ele ficou 1 ano e ele falou: olha, eu cumpri aqui o meu papel, mas eu decidi que eu não quero mais ser conselheiro, porque eu gosto de operar. Eu gosto, não adianta. Essa coisa do nose-in e do hands-off não funciona para mim, né? Ele era um ex-CEO e então acho que também precisa ter o perfil, gostar dessa nova dinâmica, que não é entrar para fazer, né? E acho que principalmente em empresas familiares menores, onde não há recursos, às vezes, preparados para executar o que está sendo proposto no conselho, pode acontecer, né? Do conselheiro que vira consultor. Qual que é a diferença do consultor com o conselheiro? Então, acho que vale a pena falar um pouquinho sobre isso aqui também. Quer falar, Gustavo? Oh, você usou meu nome porque eu sou um pouco desses dois aí, né? Bom, já percebi. Tem que ter, de fato, esse chapéu de consultor, né? Porque no dia a dia, numa empresa familiar, vamos falar de médio porte, se você não fala, o caminho é para a esquerda, mas fala com uma ou duas ou três empresas de fora, considere ter alguém dentro da empresa para controlar aquele projeto, não faça nada sozinho. Então, não é mais pauta de conselheiro, mas é ali, né, um consultor dando um pouco das diretrizes do que o CFO ou o diretor de logística
ou o diretor de recursos humanos tem que fazer para aquilo dar certo, né? E aí, lembrando que o conselheiro também ele tem que estar ciente que aquela posição não é permanente, né? E às vezes ele sai do conselho do conselho consultivo, que ele já cumpriu aquela missão, e às vezes ele cria uma oportunidade para depois virar um consultor depois de 1 ano, 2 anos, em outra matéria que não é de conselheiro. Então, na minha visão, esse chapéu tem que ser trocado, mas com muito cuidado, com muita maestria, não pôr os dois ao mesmo tempo, mas saber aonde que você é conselheiro e aonde que você é consultor, né? Não podemos esquecer que o conselheiro tem que manter os seus princípios éticos ali e valores intactos ao longo de toda a sua jornada, né? Ele tem que ser ali independente e inquestionável. Então, de fato, ele tem que saber aonde ele consegue contribuir. Se ele não consegue contribuir, fala assim, essa matéria não é para mim, não quero ser consultor desse tema, eu acho que a gente tem que trazer alguém de fora. Então, Renata, esse é um tema que bate na porta, acho que toda reunião. Que quando termina, Gustavo, vem aqui. Como que a gente pode fazer isso no detalhe? Olha aqui uma conversa de consultor, né? Então, é importante ter essa percepção, mas um tato para que não fira, né? Falando, terminou a reunião, ele vai embora e não me ajuda mais, né? Não, tem ali uma maestria para isso, né? Mas tem que tomar cuidado com isso também, né, Muito, Gustavo? Porque dependendo da família, ou dependendo do dono, quando você vê, ele já está te colocando no dia a dia. Então, vem aqui, senta com o meu diretor comercial e diz para ele como é que você, né? Já presenciei isso. E aí também, se você não consegue colocar um limite, ou se você não mostra para ele que o seu papel não é esse, né? As coisas podem se confundir um pouco. Então, por isso que eu muito, nas empresas menos estruturadas, isso deve acontecer muito mais. Ô, Ô, Renato, muito, Renata, porque ele também acredita que você está ali para ajudar em tudo, né? E não é uma verdade. pois é, isso acontece muitas vezes por erro dos dois lados. O presidente do conselho acaba te puxando, igual você colocou, Renata, muito para dentro da empresa, e o que separa até onde vai a posição do conselheiro e onde começa a do executivo é uma linha muito tênue, que não pode ser, em hipótese alguma, ser ultrapassada. Se você entrar na execução, você está deixando de ser conselheiro, está se tornando executivo da empresa. E tem um problema muito sério, aí quando eu falei que o problema acontece dos dois lados, que é muito comum ex-executivos que recém adentraram o mundo dos conselhos e da governança, por essa questão do hands-on, o cara entra e quer fazer, deixa comigo que eu resolvo. Eu já participei de conselhos assim com conselheiros brilhantes, ex-CEOs de companhias gigantescas, chegar assim no meio da reunião e falar: olha, esse problema aí, essa situação aí, eu domino tanto, eu vou te dar 15 horas minha e vou lá para dentro da sua empresa e vou resolver isso para você. Peraí, isso aí deixou o chapéu de conselheiro e colocou o chapéu de executivo? Não funciona. É uma tentação para quem gosta, que inclusive é meu caso. Eu adoro fazer, adoro meter a mão na massa. É, Invariavelmente, os conselhos que a gente participa, eles querem puxar a gente para dentro. Então, assim, você tem que ter muita clareza de até onde você pode ir sem transpor essa linha tênue, conforme eu disse. e Mas isso perceba que também se aprende, né, um pouco. Inclusive no próprio SBX, em outros e cursos de formação, ensina-se isso, né? Porque se a gente não tem uma preparação, corre-se muito mais esse risco. Eles enjoou de escutar isso durante o SBX, viu, Renata? Eu falo perceba, pra cara, Renata, que bordão e estava agora. perceba que os exemplos que o Gustavo colocou são exemplos de atuação de um conselheiro próximos de um conselheiro educador, né? Eu gosto de dizer isso, que é aquele que ele indica o caminho, ele dá a direção, ele não está executando, como o Juarez comentou ali, né? Ele está dizendo qual que é a melhor alternativa, dada a experiência que ele tem, ou indicando 3, 4 possibilidades, indicando outras assessorias, outras consultorias, para que o trabalho possa ser bem executado, né? Essa linha realmente é tênue, e eu considero esse como se a gente disser que tem 3 grandes dificuldades na transição do executivo para conselheiro, eu diria que essa é uma delas. Eu, propriamente, demorei basicamente uns 5 anos
para me desligar dessa questão do vontade de fazer, ir para cima e dizer que deixa que eu resolvo, como o Juarez citou. Então, a gente tem que levar isso com muita atenção, porque senão mistura as responsabilidades. E eu costumo dizer, para concluir, que é o seguinte: um conselheiro, ele está ao lado do dono da empresa ou do empreendedor. Ele não está nem acima, hierarquicamente falando, e nem abaixo. Uhum. Então, se você é considerado um consultor, o dono da empresa tende a ver você como alguém que ele está pagando para prestar um determinado serviço e atingir um determinado resultado. Não é esse o padrão de trabalho de um conselheiro. E um conselheiro acaba que, para definir esse posicionamento de estar ao lado, ele precisa criar um nível de confiança muito grande. E é nisso que ele precisa entender de todos aqueles aspectos relacionados a uma estratégia de negócio, e não só uma estratégia da área que ele anteriormente teve como experiência na sua carreira executiva. Isso que E é o por isso que ele muitas vezes não deixa você ir, né? Quer dizer, não deixa, fica com o conselheiro muitos anos. Até o Marcelo fez essa pergunta aqui, né? De tempo de renovação, de um conselheiro. Tem você mesmo, né, Roldão? Ficou 9 anos, 10 anos, 10 anos. 10 anos com o É, mesmo é, acionista. é pouco comum isso nos dias de hoje. Eu vejo que o mais comum é cerca de 2 mandatos. 2 mandatos de 2 anos, em média, 4 anos, tá? Quer dizer, eu não sei o que os meus companheiros veem, exatamente mas isso. eu É isso entendo que mesmo. a média é esse valor. E é É, bom para os dois lados, porque você vai ter oportunidade de vivenciar outras empresas e e a empresa também vai ter oportunidade de uma entrada de um novo conselheiro com outras contribuições diferentes até da que você fez até então. Então, essa oxigenação, essa troca de 2 em 2 ou de 4 em 4, 2 mandatos de 2 anos, eu acho extremamente saudável. Mas eu não queria perder, rodar um gancho no que você falou, né? A gente que tem essa coisa do mão na massa, você falou que demorou muito tempo. Eu queria admitir aqui em público que eu até hoje não consegui superar. Mas eu não faço isso como conselheiro. E aí já vou dar mais uma dica aí para a turma que está aqui com a gente na live. Nada impede de você ser conselheiro, você ter uma empresa de consultoria de governança corporativa e atuação em conselhos de administração, e nada impede que você tenha também uma empresa de consultoria. Eu tenho as duas e venho me dividindo. A princípio era meio a meio, hoje depois passou para 60-40, 70-30. Hoje 80% da minha atividade é conselho de administração e me divirto nos outros 20% também, eu me divirto dos dois lados, enfiando a mão na massa, fazendo alguns projetos onde a gente está, por característica até da forma como eu montei a empresa, executando junto com o cliente. Aí sim não tem linha, aí você tem que entrar junto, dividir responsabilidades, assumir realmente ali, às vezes, até algumas posições quase que executivas dentro da empresa para fazer o projeto andar. Então, quem, como eu, tiver muita dificuldade a princípio, fica a dica. é isso aí. E até essa questão do fica a dica, por isso que é importante, né, quando eu falei, eu olhei para trás, uma mentoria, né? Então, a mentoria, ela proporciona um ambiente seguro para o executivo ali explorar novos conceitos, discutir desafios, né, e receber um feedback construtivo de um profissional experiente, né? Então, isso acho que acelera o processo de aprendizagem e aumenta as chances de sucesso na nova função ali de conselheiro nas empresas, né? Até porque quando você vai fazer uma entrevista, é muito comum você falar o teu currículo corrido, como se fosse uma entrevista para C-level, né? Às vezes não. A entrevista para conselho, somos nós que fazemos a primeira pergunta. Por que que a empresa está precisando de um conselheiro? Qual que é o desafio da empresa hoje para buscar um conselheiro? Quando ele fala o desafio, olha, eu voltando meus 30 anos aqui, opa, peraí, 3 anos atrás eu passei por isso, foram 3 anos de transformação, envolvemos A, B, C, D e E, erramos, mas deu certo. Ele fala, pô, Gustavo, é disso que eu preciso, vem para cá, né? O estilo de entrevista também é outro.
Então, acho que a fala aqui do Juarez aqui sobre, fica a dica aqui, é bem nessa linha também. Muito bom. Renata, Oh, para responder rapidinho aqui, o nosso amigo Marcelo, ele comenta aqui, né? E quando é consultivo? Porque consultivo não tem mandato. Na verdade, a palavra de ordem aqui é maturidade, jornada, né? A jornada, ela sai de uma maturidade baixa e eleva a maturidade a partir de que o tempo vai caminhando e os conselheiros vão contribuindo dentro da empresa. Então, essa basicamente uma das diferenças entre um conselho consultivo e um conselho de administração. Outros são os aspectos legais que não vou explorar aqui agora, mas mesmo quando a gente inicia um conselho consultivo, a gente já olha o objetivo que se quer alcançar das melhores práticas de governança e já começa a implementá-las. Uma dessas melhores práticas é sim a definição de um tempo de mandato. Então, os conselhos consultivos eles têm sim tempos de mandato definidos e de maneira geral, ou nos regimentos internos do Conselho, ou até nos próprios contratos que são realizados entre a empresa e este conselheiro consultivo. Tá? Só para esclarecer. e o Marco também traz uma pergunta aqui. Essa será, sim, a 10ª turma, Marco. A rede de ex-participantes já está estruturada. Nós temos um alumni, né, um grupo de ex-participantes que troca informações constantemente, né, que nós mantemos esse grupo vivo, porque, na verdade, esse ecossistema está trazendo novidades o tempo todo, né? Então, nós temos, sim, uma rede de participantes estruturada e Roldão, você que é o nosso coordenador aqui do grupo, se você quiser adicionar algo. É isso mesmo. Eu costumo dizer que é um grupo onde a gente evita o bom dia, boa tarde, boa noite, o parabéns no seu dia do aniversário, mas a gente acaba se dedicando muito mais a uma curadoria de material super atualizado, né? Eu vou dar um exemplo a vocês. Todo ano, as grandes empresas, as Big Four, as grandes empresas de consultoria, divulgam relatórios relacionados às prioridades de conselho, relacionados às boas práticas em áreas de gestão de riscos, a boas práticas nas áreas de compliance, a maturidade de governança da implementação desse sistema dentro das empresas. E o que a gente faz ali é manter ativo essa linha de angariar cada vez mais conhecimentos para que aqueles executivos que passaram por aqui e ainda estão no seu processo de preparação ou já estão numa posição de conselho, possam levar esse conhecimento super atualizado para suas empresas. A Zélia traz aqui também uma pergunta, né, sobre atuar como consultor e o cuidado para não gerar conflito de interesse. Eu acho que vale a pena comentar também, não sei, Juarez, se você quer falar responder aqui para a Zélia. Com certeza. Inclusive, para clarificar o meu ponto colocado anteriormente. Quando eu disse fazer consultoria, nunca para as empresas que a gente presta serviço de conselheiro. Você tem que escolher qual chapéu você vai usar. Você não vai ser nem executivo, nem conselheiro e muito menos consultor se você tentar fazer isso tudo junto. Então, assim, empresas onde o conselheiro, o profissional é contratado como conselheiro, ele não deve, em hipótese alguma, prestar nenhum outro tipo de serviço. Tá? E muito cuidado até nos processos de indicação. A gente sabe que o Brasil tem bastante aí uma prática, né, de pagamento de comissões por indicação. Então, assim, você está ali para colocar o seu network todo a favor da empresa, sugerindo boas contratações, até usando aí do seu longo tempo aí de contratação enquanto executivo. Então, deixando bem claro, nunca misturar. Se quer ser conselheiro e quer também colocar a mão na massa, que faça isso com outros clientes e não com os mesmos. Ótimo. Bom, 7h30, nós aqui super pontuais, né, em finalizar aqui a live no horário previsto, no horário combinado.
Mas se ainda tivermos alguma pergunta, ficamos à disposição e também podemos receber perguntas de vocês. Nós temos aqui, eu acho que vale a pena colocar, Renata, se você puder colocar aqui para nós o contato nosso, para quem quiser, enfim, fazer alguma pergunta adicional ou receber o folder individualmente, colocar Renata, a aqui. gente tem tempo de abrir ali para a Cecília? Cecília levantou a mão ali. Pode ser? Claro, claro. Rapidinho. Eu tinha mandado no chat, mas eu mandei pessoal para uma pessoa só, então não vai dar certo. Boa tarde, obrigada para todos vocês. A minha pergunta acho que vai um pouco mais para a Lúcia e para a Renata, mas como dizem vocês, os meninos também podem me responder, por favor. É, eu vejo que as vagas, né, que aparecem, elas vão muito mais sendo preenchidas ao longo do tempo por indicação dos próprios conselheiros, presidente do conselho, coisa do tipo. Na opinião de vocês que trabalham com seleção há tanto tempo e tudo mais, eu acho que isso aconteceu no mundo executivo também há muitos anos atrás. Lá quando eu comecei tinha muito mais indicação e depois, ao longo do tempo, foi se profissionalizando a busca dos profissionais para preencher essas vagas executivas. Por que que isso ainda não acontece no mundo do conselho? Por que que as vagas normalmente estão muito mais restritas a indicações, e aí eu vou dizer o que eu tenho visto, eh, pelo menos nas grandes empresas, né, quando eu já tive essa curiosidade, como está tudo público, eu entrei e procurei as empresas B3, peguei o corporativo, né, a parte corporativa delas e botei lá, quem são os conselheiros? E aí, invariavelmente, o mesmo nome aparece em 4, 5, 6 empresas, ou no comitê, ou no conselho. Por que que vocês acham que isso está demorando tanto a acontecer? Ou não é demorando, né? Porque também é alguma coisa um pouco mais nova. Só curiosidade mesmo. Olha, Cecília, eu acho que eu acho que a gente pode dividir em talvez dois nichos principais. Acho que um deles é das empresas familiares menos estruturadas, que a gente estava falando aqui, que quando um conselheiro se torna uma pessoa de muita confiança do acionista, e ele muitas vezes vai e já pede, né, para um conselheiro, olha, você trazer alguém, você conhece algum conselheiro que poderia fazer parte, que poderia compor, e vem muito nessa confiança. Acho que nas empresas maiores, e eu vejo isso bastante também, porque a gente também passa, né, sofre desse mal, digamos assim, porque se os conselheiros forem todos indicar os seus colegas, a gente não vai ter as posições. Aqui eu vejo uma certa tendência de conselheiros que já fizeram, que já são muito bons em determinados temas, são muito conhecidos em determinados temas. Então, vamos pegar empresas de capital fechado, mas que querem ir para um IPO. Quem são alguns conselheiros que já participaram ou que já ajudaram a preparar aquela empresa para o IPO? Você tem ali um grupo de figurinhas carimbadas já, né? Que são aqueles que já têm essa experiência, que já têm essa vivência, e aí, o outro conselheiro que faz o papel, às vezes, do auditor, né? Foi o primeiro independente, é aquele que atua na área financeira. Não, vou trazer o de mercado. E já traz, e já recomenda. Então, isso acontece com muita frequência. E as empresas, às vezes, até por não terem essa experiência, ou então, puxa, eu vou contratar o headhunter, mas aqui ele já conhece, acabam indo por esse caminho. Eu vejo que é uma certa eu diria, eu acho que não é que, não é que, eu não sei se isso vai mudar tão cedo, sabe? Eu não sinto, faz muitos anos já, eu estou há 25 anos nesse negócio e faz 20 anos que eu vejo isso acontecendo, ainda por indicação. Mas eu também sinto que as consultorias vêm ganhando espaço, né? Então, acho que isso é aos poucos, vai bem devagar, mas eu acho que vem sim ganhando espaço nos processos seletivos. Cecília, muito rapidinho, está tudo relacionado com o dono, só que o dono na empresa aberta é o acionista majoritário. Então, o acionista majoritário ele quer fazer a sua indicação, mesmo do conselheiro independente. E aí tem um grupo pequeno de conselheiros que acaba sendo colocado em mais de uma organização. É Quando um o cargo de dono, confiança, né? Acho que ainda, é, né? quando o Cargo de dono é confiança. da empresa familiar, ele busca na rede de contato dele e ele, quando já tem lá um conselheiro, vai buscar junto a esse conselheiro.
e não, num primeiro momento, a contratação de uma empresa de recrutamento, né? E o que está acontecendo hoje, que inclusive acho que eu, Juarez, Gustavo temos feito, nós temos tido experiências de estruturar o conselho. Quando isso acontece, a gente ou busca a ajuda aqui da SOU para levar um segundo, um terceiro conselheiro, ou a empresa faz o seu recrutamento por pernas próprias, vamos falar assim, né? Uhum. E aí ela acaba buscando pessoas que já participavam da rede de contato deles. Tá? Ok, obrigada. Ok, então, mais uma vez, muito obrigada a todos, muito obrigada pela participação e espero vê-los em breve. Boa noite. Boa noite, obrigado Boa a Boa noite, noite, todos gente. também. pessoal. Obrigada. Um abraço. Boa noite. Prazer em